Muito provavelmente você já ouviu falar de Paulo Freire e de sua teoria educativa. Mas você sabe quais são as propostas do autor? Como ele se tornou uma referência para a educação no Brasil e no mundo? Para entender isso, é preciso voltar em 19 de setembro de 1921, quando Paulo Régulus Neves Freire nasceu. Freire foi um educador e filósofo brasileiro nascido em Recife, Pernambuco. E ele é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado Pedagogia Crítica. A teoria crítica de Paulo Freire busca promover a libertação dos indivíduos por meio da conscientização crítica e da transformação social. Freire desenvolveu essa teoria à luz da sua experiência com a educação popular, especialmente em comunidades marginalizadas. A ideia de educação libertadora é centrada na ideia de que a educação não deve ser neutra, mas sim um instrumento de emancipação das condições de opressão social. A teoria foi desenvolvida nas décadas de 50 e 60, que foram marcadas por um intenso debate sobre desenvolvimento, justiça social e libertação nacional. Grande parte da população vivia em condições de extrema pobreza e analfabetismo, e a educação era restrita a uma elite. Freire percebe, então, que o analfabetismo é também uma questão de exclusão social e política. Afinal, naquela época, o sistema eleitoral excluía os analfabetos. Freire identificou que a educação tradicional perpetuava a dominação da elite sobre o restante da população, ao não permitir que os oprimidos refletissem sobre a sua condição e agissem para transformá-la. Na teoria da educação crítica libertadora de Paulo Freire, alguns conceitos são centrais, tais como diálogo, dialogicidade, conscientização, consciência crítica, problematização, educação problematizadora, autonomia, liberdade, libertação, educação libertadora, emancipação, princípios emancipatórios, educação bancária, humanização, opressão, oprimido. Recomendamos que vocês leiam um pouco mais sobre eles, consultando a vasta bibliografia disponível. Tem os seguintes artigos: Pedagogia Crítica Libertadora de Paulo Freire na Produção Científica da Enfermagem e Referencial Teórico-Metodológico de Paulo Freire, Contribuições no Campo da Enfermagem, inclusive em bibliotecas públicas e em sites destinados à obra de Paulo Freire, como esses que estão aparecendo para vocês. O pensamento de Paulo Freire nos ensinou que as práticas de educação em saúde e na saúde, assim como a formação dos sujeitos em sociedade, deve se distanciar da concepção bancária e se aproximar da concepção problematizadora. Essa concepção é uma vertente que nos ajuda a refletir e problematizar sobre as amarras de uma sociedade opressora e discriminatória, no qual os educandos são vistos como recipientes vazios que docilmente devem receber os depósitos ou conteúdos programáticos pré-definidos, sendo os educadores, neste contexto, depositantes de conteúdos. Pensar em uma saúde que promova uma educação baseada na teoria libertadora é pensar em uma saúde em educação dialógica, articulada e contextualizada à realidade cultural de cada pessoa, onde a população participa ativamente do seu próprio cuidado, reconhecendo seu saber e suas vivências. É entender que o educando, seja o estudante, o paciente, sua família, as comunidades ou qualquer outro sujeito no processo de formação, não é apenas receptor passivo de um diagnóstico, mas um sujeito ativo no processo de promoção da saúde, pois a perspectiva libertadora incentiva uma relação horizontal entre o profissional e o paciente, favorecendo a autonomia, a criatividade e o protagonismo na construção do cuidado. Como dizia Paulo Freire, ninguém educa ninguém e ninguém educa-se a si mesmo, mas os homens educam-se em comunhão, mediatizados pelo mundo. Para aprofundar no tema, confira os materiais de leitura indicados na descrição do vídeo. Recomendamos também duas das principais obras de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Percebeu como a educação crítica de Paulo Freire está presente no seu dia a dia? Registre na sua ficha de leitura. Paulo Freire morre não. Vamos ser